Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos dar uns minutinhos aí para o pessoal ir entrando. Bom dia a todos. Pessoal, muito obrigada pela presença. Hoje a gente vai estar aqui com o Railton e com a Jussiane da HPE. O Railton vai ser a pessoa que vai passar o conhecimento aqui sobre o VM Essentials, falar um pouquinho com a gente. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá bom? Se vocês quiserem mandar no chat, a gente vai respondendo depois da sessão, mas também, se quiserem interromper, fiquem à vontade. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Podemos começar ou quer esperar mais uns minutos? Vamos esperar só mais 2 minutinhos e aí a Beleza. gente já começa, por favor. 11h05 a gente começa. 11h06. Isso, obrigada. Pessoal, se tiverem dúvidas, né, durante a apresentação do Railton, né, podem ir fazendo as questões aqui, que a gente vai dando uma olhada e, se for oportuno, a gente pergunta para o Raio, senão a gente faz uma sessão das perguntas e respostas que vocês tiverem ao final aí, tá legal? Mas não deixem de duvidar, de perguntar, o tema é super pertinente e importante, né? Então, para que todos, né, saiam com bastante conhecimento, né? Tiverem alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma semelhança que vocês têm em mente aí com algum produto de mercado que se assemelha ao VM Essentials, né? Sintam-se à vontade de questionar, perguntar, tá? Isso aí, Rafa. Acho que podemos começar, né? 5 minutinhos aí para a galera entrar. Confirmei que alguns canais aqui já deram ok que eles estão na sessão. Vamos lá. Beleza. O Rafa, podemos só fazer uma apresentação aqui, só para todo mundo tá conhecendo, quem de repente não conhece. Então, pessoal, bom dia. Agradeço aqui também a presença de vocês, a dedicação do tempo. Eu sou Jussiane, sou responsável pelo atendimento comercial da TD Synnex na HPE, pelo lado de servidores e storage, a gente chama de HIT, aqui internamente as linhas. Então, eu queria aproveitar também e me colocar à disposição aqui, embora o meu atendimento seja TD Synnex, o atendimento também se estende a cada um de vocês. Então,
fico à disposição aqui para apoiá-los no dia a dia, ok? Legal. Eu sou o Rafael Oliveira, né? Sou o gerente de produtos responsável por HPE e Aruba aqui dentro da TD Synnex hoje, né? Através da Pamela, vocês, né, receberam um convite. A Pamela, ela cuida, né, da nossa unidade aqui de Partner Enablement, né, para trazer os canais, né, para dentro do ecossistema da HPE. De novo, né, se tiverem oportunidades ou algum cliente que está em algum momento de um projeto que vocês identifiquem a oportunidade da gente começar a falar um pouco sobre VM Essentials, né, sintam-se à vontade de contactar a nossa equipe de HP aqui dentro da TD Synnex, né, a gente está aqui de prontidão para atendê-los, né. E aí, Rai, pode se apresentar também aí para a gente começar aí o webinar. Beleza. Bom, obrigado aí, Rafa. Sou o Railton, eu tenho um papel aqui de especialista de data services dentro da HPE. Eu sou um recurso da área de canais, então eu atendo, né, a TD como um distribuidor, apoiando, né, no posicionamento das nossas soluções de data services, que inclui, né, todo o portfólio de storage de bloco, file e objeto, hiperconvergência, proteção de dados e continuidade de negócios com o Zerto, né, e os nossos ICAVs de backup. E agora, né, o nosso mais novo produto dentro do portfólio, que é o HPE VM Essentials, tá? Então a ideia hoje aqui é falar um pouquinho do VM Essentials para vocês, qual que é a aplicabilidade dele, qual que são os diferenciais, e no final, assim, eu vou fazer uma demo, tá, da solução para vocês, para ter uma visibilidade do dashboard, como faz a orquestração, como é que gerencia, né, o pool de recursos de máquinas virtuais dentro né, do ecossistema ali do VM Essentials, tá bom? A gente já pode iniciar, vai gravar? Ou vocês estão gravando já, ô Rafa? Eu vou Já começar está gravando gravando. já. Perfeito, perfeito. Bom, vamos lá, pessoal. Tô vendo minha tela, né, todo mundo? Sim. Beleza. Bom, deixa eu... Bom, a gente está num desafio, né, dentro do ecossistema de hypervisors no mercado, né? A gente tem um desafio que a Broadcom nos trouxe com relação os novos formatos de licenciamento, né, e as novas características de licenciamento e preços, né, dentro do portfólio da VMware. Então a gente tem um crescimento muito alto de custos da VMware, né, uma mudança de composições, né, de componentes dentro do formato de licenciamento deles. A gente tem uma reação dos clientes muito adversa a isso, né? Então os clientes estão reagindo de forma negativa para esse caminho que a Broadcom está indo, né? E esses desafios, né, de transições de hypervisors estão acontecendo atualmente com os clientes finais, né? Vocês que são parceiros, né, vocês têm essa visibilidade na ponta, e isso refletiu muito na estratégia que a HPE vem buscando com relação ao hypervisor, tá? A gente tem muitos clientes buscando alternativas, né? A gente tem diversas matérias no mercado dizendo clientes com 20 mil, 30 mil VMs migrando para outros hypervisors, e isso traz uma oportunidade muito forte, né, para quem fornece hypervisors no mercado, e traz uma oportunidade, né, para a HPE com o lançamento desse produto, tá? Então, tudo isso casa com a estratégia da HPE e esse desafio que a Broadcom está trazendo para os clientes finais, tá bom? E aí a gente tem o HPE VM Essentials, né, o software HPE VM Essentials, sendo uma solução, né, com propriedade intelectual de uma aquisição feita da HPE, tá? Para trazer redução de custos com virtualização, tem ali no final alguns números, algumas porcentagens que eu posso mostrar para vocês. Trazer uma simplicidade na gestão, ajudando os clientes em uma estratégia de orquestração de máquinas virtuais, uma estratégia de uma cloud privada dentro das empresas, e eu ter a possibilidade de trabalhar clusters além do VM Essentials, né? VMware, por exemplo, na hora de orquestrar tudo isso para trazer flexibilidade e não ter um impacto muito grande na migração, né, para um hypervisor novo, e tudo isso com o suporte, todo o know-how, né, de recursos HPE, ajudando os clientes e os parceiros, né, nessa transição e nessa operação
desse novo produto, desse novo hypervisor que a HPE colocou no mercado, tá? E a estratégia, né, da HPE vem, né, sendo desenhada muito ligada ao ano passado com a aquisição da Morpheus, tá? Então, a HPE fez a aquisição da Morpheus ali em agosto, né? E a gente teve alguns anúncios ali em dezembro, no começo do ano, aonde a gente tem, né, a plataforma da Morpheus fazendo uma orquestração de hypervisors e de nuvem pública, né, trazendo um conceito de cloud privada muito agressivo para os clientes, né, para os canais, onde eu tenho simplicidade, operação e agilidade. Então, os clientes que estão com um nível de maturidade maior, o Morpheus pode ser uma opção bem legal para eles. E com isso, né, junto com a Morpheus, a gente teve um desenvolvimento de software por eles, né, que eles tinham um hypervisor, a gente agregou o hypervisor que a Morpheus estava desenvolvendo ao nosso portfólio hoje, né, colocando uma camada de gerenciamento, uma camada de interface, né, um pouco mais robusta, e aí a gente lançou o HPE VM Essentials, né, junto com essa parceria com a Morpheus. Tá? E o HPE VM Essentials, né, ele não é um hypervisor totalmente redesenhado, né, do zero. Então ele usa, né, recursos do KVM para poder ter ali os binários, ter toda a camada de gerenciamento, né, de codificação conhecida de mercado. Então é um hypervisor, né, por mais que seja novo, tem ali uma compatibilidade já grande com as aplicações, né, com os principais hardware, uma migração para os clientes de uma forma mais tranquila, né, uma forma mais simplificada. Então, a estratégia da HPE está muito ligada a isso, e a gente vai ter diversas novidades ao longo desse ano fiscal e do próximo ano fiscal, que vai, né, ser bem interessante para os clientes finais, tá bom? Então, falando um pouquinho do VM Essentials, tá? Bom, a ideia do VM Essentials é um hypervisor baseado em KVM, tá? Onde a gente tem a possibilidade de trabalhar dentro de uma arquitetura tradicional, com servidor, né, suítes e storage externo, tá? Podendo entregar isso em Fiber Channel, podendo entregar isso em SCSI. A gente tem uma matriz de compatibilidade já pré-definida com relação a isso, tá? Então, o VM Essentials tem um hypervisor integrado em base KVM, e a gente hoje consegue ter uma orquestração simplificada junto com a VMware, que eu vou explicar um pouquinho como é que funciona isso posteriormente, tá? E toda essa orquestração das máquinas virtuais é muito simples de gerenciar, tá? É muito fácil de operar, porque a gente tem uma plataforma, que é a própria plataforma do GreenLake, ali que a gente já conhece, né, onde eu tenho simplicidade, né, um friendly user ali na hora de orquestrar isso. Eu vou criar uma VM nova, eu vou criar um template novo, eu vou fazer um vMotion daquela VM para um outro host. Então, eu tenho uma otimização na operação na hora de fazer o gerenciamento desses recursos, né, seja ele tanto recursos de hypervisors VME, né, do próprio VM Essentials, e quanto de máquinas virtuais VMware, que eu posso fazer a orquestração de uma forma simplificada. Tá? E aí a gente, com esse caminho do VM Essentials, a gente tem uma integração mais simplificada com o Morpheus, né, com a plataforma do Morpheus, adicionando recursos, né, de gerenciamento de nuvem híbrida. Eu podendo ter governança, podendo ter FinOps, né, eu consigo taguear as máquinas virtuais, entregar para uma área o custo para uma área, né, dentro das empresas. Então tem uma flexibilidade e uma operação com uma orquestração com uma maturidade maior, com o Morpheus integrado, né? E tudo isso, né, trazendo, né, todo o suporte HPE, todo o suporte aos componentes, né, de recursos, de compatibilidade com software, compatibilidade com hardware, que a HPE tem, né, com o desenvolvimento dessa aplicação. A gente sabe que o KVM tem as suas características ali, né, que não tem um suporte muito interessante, né, muito legal, e aí quando traz isso para o ecossistema da HPE, a gente tem ali um benefício muito maior na parte de suportabilidade para o cliente final. Tá bom? Então, isso são os diferenciais que a gente tem, né, com o VM Essentials. Tá bom? E como eu comentei, né, quando a gente fala da arquitetura, né, lógica do VM Essentials, a gente tem ali o VM Essentials Manager, que faz toda a orquestração, todo o gerenciamento dos servidores, né, dos clusters. Eu tenho toda a camada, né, de componentes
onde eu faço a virtualização dos recursos, né, as APIs que se conectam, né, aos próprios agentes do VM Essentials, tudo isso baseado no Ubuntu. Né? Então é um sistema operacional conhecido no mercado, os binários, né, o kernel é um kernel conhecido do mercado, trazendo essa flexibilidade e essa característica para o cliente, né, na hora de fazer uma migração para o VM Essentials de uma forma mais tranquila, tá bom? E como é que a gente está trabalhando o VM Essentials hoje? Tá? Dentro da arquitetura do Morpheus, né, da arquitetura de cloud do GreenLake e da HPE, hoje o Morpheus está disponível na versão standalone, tá? Que é onde eu licencio dentro de um modelo open, tá? Não é modelo OEM, então não está ali, né, não tem uma amarração ao hardware, então eu posso fazer aquisições do VM Essentials para hardware já existente dentro né, do ecossistema dos clientes e dos parceiros, tá? E esse licenciamento é por socket, tá? Depois tem um pouquinho ali as características do licenciamento. E posteriormente, né, a gente vai ter o VM Essentials Embedded, que é o VM Essentials já integrado à plataforma de hardware, e aí a gente estaria falando, né, do Private Cloud Business Edition com o SimpliVity e também com o DHCI, né, o Aleta MP DHCI. E com isso a gente compõe todo o portfólio, né, do VM Essentials com uma oferta completa, né, para os nossos clientes. Hoje somente para DL tá homologado, mas no futuro bem próximo, tá? Talvez até no Discovery a gente tenha alguns anúncios legais que o VM Essentials já vai estar disponível já no modelo embedded para PCBE, né, com SimpliVity e com o DHCI, tá bom? Bom, falando um pouquinho, né, dos workloads que a gente tem já, né, mapeados com o VM Essentials, tá? A gente tem o VDI já mapeado, tá? Então, que é o antigo o Horizon, né, o Horizon da VMware, que é o Omissa 1. Então já tem testes, né, já rodando com um ambiente de VDI, tá? De ambientes pequenos ainda, mas a gente tem ali, né, exercícios de máquina de mais ambientes de virtual desktops, onde a gente vai ter novos benchmarks, né, nos próximos meses aí com relação à característica de VDI. De banco de dados, eu tenho um outro slide que fala um pouquinho disso, mas SQL, Oracle e MongoDB são os bancos já testados e homologados 100% pela HPE. A gente sabe que tem, né, outros bancos no mercado que podem estar rodar de forma tranquila, mas hoje a HPE testou somente esses dentro né, do portfólio e validado com sucesso, né, com resumos, né, com benchmarks de performance, né, e esses benchmarks vão estar disponíveis também ao longo do ano fiscal. Na parte de proteção de dados, tá? Hoje a gente tem o Coexist, né, e a Vim como sendo os principais softwares aí de proteção de dados do VM Essentials, tá? Ainda não tenho um native, uma proteção nativa do Vim com relação às máquinas virtuais, então hoje ainda estamos trabalhando com agentes, tá? Então isso é algo que a gente está correndo junto com a Vim para trabalhar essa questão de homologação, né, da Vim com o nosso software, com o nosso hypervisor, porque a gente sabe que o Vim tem uma penetração muito boa nesse mercado, tá? E aí a gente tem ao longo, né, para os próximos meses aí, Citrix, Commvault, né, e outras características de recursos testados, né, e homologados para o VM Essentials, tá bom? Bom, como eu disse, de banco de dados, tá? A gente tem o Mongo, o SQL e o Oracle, né, homologados, e a principal característica é a redução de custos que a gente tem com relação a esses bancos de dados. Tá? Dentro, né, do modelo de licenciamento por socket, né, por CPU do VM Essentials, a gente tem ali números que reduz drasticamente os custos, né, em comparação com as licenças de VMware, por exemplo. Né? Então, né, para Mongo, a gente tem múltiplas instalações, implementações já testadas, né, dentro do ambiente. Para SQL, a gente tem, né, o nível de proteção nativa, que a gente pode já criar ali um snapshot da máquina virtual
já totalmente integrado ao hypervisor, trazendo um benefício, né, adicional nessa camada do banco de dados, e tudo isso já testado e entregando benchmarks interessantes de performance quando a gente fala, né, de banco de dados de mercado, né, tanto o SQL quanto o Oracle e o Mongo, né, um NoSQL aí dentro da infraestrutura. Esses testes, tá, foram feitos em cima de a letra MP B10000, tá, que é o storage que está homologado hoje para o VM Essentials. A gente teve um recém anúncio, acho que foi nessa semana ou na outra, do MSA, também está incluso dentro do VM Essentials, tá? E aqui servidores DL 380, 360, não sei exatamente, mas Gen 11, tá bom? Legal. Bom, como eu comentei, né, na parte de proteção de dados, a Vim, a gente ainda está buscando, né, a homologação, né, do Vim para backup de máquinas virtuais, né, do backup do arquivo de máquinas virtuais, né, mas hoje a gente trabalharia com agentes, então dá para a gente ter a Vim como um parceiro hoje para fazer backup dos nossos VMs dentro desse ecossistema, tá bom? Bom, falando um pouquinho, né, como a HPE pretende ganhar mercado com relação, né, a esse ecossistema de ambientes de máquinas virtuais, tá? Hoje a gente sabe que VMware domina o mercado, né, domina é líder, né, do market share de máquinas virtuais, né, de hypervisors, e a ideia da HPE é coexistências de hypervisors, né, de workloads. Então, como, né, o Morpheus, dentro da estratégia do Private Cloud Business Editions, a gente tem as características de fazer a gestão de clusters VM Essentials e clusters vSphere. Então, a ideia é eu ter coexistências dessas informações. Então, o cliente faz a aquisição do VM Essentials, faz a aquisição de alguns hosts, né, de 3 hosts iniciais, e aí ele consegue coexistir esses ambientes e testar. Né, eu vou colocar essa VM no VM Essentials e aí eu vou migrando aos poucos essa infraestrutura, porque o que a gente tem visto? Né, os clientes renovando o VMware por pouco tempo, né, 1 ano ali, até no máximo 2 anos, 3 anos, e aí eu faço a aquisição do VM Essentials aos poucos, né, com uma infraestrutura pequena, né, ou até mesmo dentro da estratégia do GreenLake, e aí eu migro aos poucos essas VMs e o cliente vai testando e vai entendendo ali como é que está esses ambientes, o ambiente produtivo. Mas ambientes de testes, né, já dá para rodar de forma tranquila no VM Essentials, e aí aos poucos esse cliente vai coexistindo essas informações ao ponto de fazer a migração completa para o VM Essentials e aí eliminando, né, o VMware dentro do recurso né, de máquinas virtuais. Tá bom? Então essa é a ideia, por conta dessa orquestração, né, do setup simplificado, que a gente tem, né, uma parceria com a VMware, então a gente consegue coexistir os dois ambientes e trazer um benefício ali para o, né, pro cliente na hora de ter os dois ecossistemas de máquinas virtuais. Eu não preciso ter um administrador que precisa conhecer 100% de VM Essentials ou 100% de vSphere. Então ele consegue gerenciar os dois ecossistemas aí da mesma forma, tá? Não, legal. Ô, Rai, deixa eu. Pode ir. Nessa lâmina que você estava. Então, pessoal, acho que é importante, né, o entendimento, né, do que é o VM Essentials, né, tudo que o Rai muito bem colocou até o momento, né. Então, é uma solução de hypervisor que a HP lançou, vista todos esses pontos, né, que nós tivemos com a Broadcom no último ano. E olha que interessante o nível que nós já temos de compatibilidade com as soluções já legadas, né, que estão com a sua base em cima do VMware. Então, os ambientes eles vão poder coexistir, né? Então, para o cliente que tem um ambiente hoje que já está em cima de VMware e está tendo um ou mais problemas, né, relacionados à renovação dos suportes ou até a cotação de novas licenças, né, que nós temos visto aí no mercado, nós, com o HPE, trazemos uma solução para que ele possa continuar coexistindo com o ambiente de virtualização que ele tem hoje na sua empresa, né, no seu ambiente, e pouco a pouco, né, ele tem, obviamente, uma excelente experiência, uma boa experiência utilizando o VM Essentials, ele conseguindo gerenciar ambos os ambientes, né, utilizando a nossa solução, ele vai trazendo fatias, né, dessa área que está virtualizada sobre o VMware para dentro do VM Essentials, tá? Um ponto acho que é importante, né, Rai, que a gente o Rai com a demonstração,
mas é que seria interessante para que nas próximas interações que os senhores tiverem com os clientes, né, comecem a ter essa discussão relacionada, né, à virtualização. Hoje a gente sabe que a grande maioria dos ambientes estão virtualizados e que cedo ou tarde vai ser uma questão, né, para dentro do data center do cliente, a renovação desse ambiente ou né, a ampliação dele, né? E aí o VM Essentials entra com uma solução financeiramente muitíssimo agressiva, né? HP está vindo com custos bem agressivos relacionados ao licenciamento e até à simplificação de como licenciar, né? A gente viu que a Broadcom mais uma vez dificultou, né, na quantidade de cores aí que tem que ser licenciados minimamente. De novo, né, eu acho que um teste, né, a gente fazer uma POC, né, dentro do cliente é um ponto muito interessante para a gente conseguir validar, né, de que a gente consegue atender, né, utilizando o VM Essentials as aplicações que ele tem hoje, né, ou até no possível futuro que elas já vão ser homologadas por VM Essentials, tá? Então, só para contextualizar, um hypervisor da HPE, a gente vai coexistir com o VMware no primeiro momento, até, né, o cliente vai ter uma excelente experiência, uma boa experiência, ele movimentando áreas, né, que já estão virtualizadas com o VMware para dentro da solução com o VM Essentials, tá? Só para dar um ponto assim, para ver se. E assim, pessoal, dúvidas e perguntas, né? Sintam-se à vontade. Eu vi que pediram a apresentação, podem ir perguntando e questionando, enfim, né? Ô, Rai, deixa eu até aproveitar, porque tem uma pergunta, já que a gente interrompeu aqui, uma pergunta justamente sobre o SimpliVity, se já está disponível para o SimpliVity. A gente vai ter o anúncio agora no Discover do SimpliVity, tá? Mas a gente está trabalhando, assim, se tiver algum projeto que você, né, identifique que precisa, né, de preço agora, por exemplo, a gente consegue desenvolver aqui internamente, traz para a gente entender né, o contexto do deal, que a gente consegue conversar com a Bel aqui e talvez ter um preço para você já apresentar isso para o cliente, dependente de como é que tá ali, né, a negociação. Mas oficialmente, né, o SimpliVity vai estar disponível no Discover, né, o VM Essentials disponível para o SimpliVity no Discover. Então, para a geração 11. Que acontece no próximo mês, né? Então, se Exato. tivermos algum negócio, algum projeto que a gente já tem em vista, a ideia é, né, para que todo o portfólio da HPE tenha 100% de compatibilidade com o VM Essentials, né? Então, a grande maioria dos nossos negócios, inclusive, que nós formos drivar, né, ali para frente, utilizando, por exemplo, o SimpliVity como base da solução, vai ser utilizando o VM Essentials até pelos custos, né, de projeto e tudo mais. Exato. Legal, Rai. Obrigado aí pelos minutinhos. Nada. Obrigado, Rafa. Bom, falando um pouquinho sobre, né, com essa estratégia do VM Essentials, né, e com o Morpheus, né, quando a gente faz um comparativo com os nossos principais concorrentes, a gente tem um diferencial que é no gerenciamento de nuvem e no gerenciamento de cloud privada, porque hoje, né, com o Hypervisor sendo um recurso nosso, né, uma propriedade intelectual da HPE, onde entrega, né, Hypervisor, parte de containers, armazenamento de uma forma integrada, o Morpheus acaba sendo um diferencial porque eu posso orquestrar também outros hypervisors e nuvens de terceiros. Então, se o cliente tem uma maturidade onde vocês, como canal, entende que é benefício para ele ter uma nuvem privada, ter uma orquestração, eu ter um FinOps, né, de bilhetagem para áreas internas, né, a gente driva o deal para a gente falar de Morpheus para esse cliente, e o Hypervisor acaba sendo um componente da estratégia, né, como um simples, né, virtualizador. Tá? Então, se existe essa maturidade nos clientes, vocês identificam que ele trabalha com multi-cloud, né, trabalha com outros hypervisors e quer fazer uma orquestração, o Morpheus é o melhor caminho para esse cliente, porque a gente tem know-how com o Morpheus é uma ferramenta muito, né, conhecida no mercado, né, a própria HPE usa o Morpheus, né, dentro da arquitetura da plataforma do GreenLake. Então, para quem não saiba, né, o GreenLake Platform, ele é baseado em Morpheus, tá? Tanto o GreenLake Central quanto a plataforma de gestão ali de recursos usa Morpheus. Então, com isso, né, a gente tem um ecossistema completo de orquestração de infraestrutura de recursos para o cliente final. Tá bom? E aí a HPE consegue se tornar um único provedor que gerencia todas as stacks para os clientes. Tá bom? Bom, aqui tem um slide muito interessante que a gente mostra como é que a gente faz, né, a abordagem para os clientes e como é que a gente consegue otimizar custos financeiros, né, de investimento do VM Essentials. Então, o que a gente vê, né? Com o licenciamento antigo da VMware tinha um custo, né, interessante, e aí eles tiveram, né, nessa transição no último ano,
um acréscimo de 2, 4 vezes mais de preço. Tá? Com isso, o novo licenciamento da VMware está muito alto, então os clientes não estão gostando, né, desse formato. Então, qual que seria a ideia? Né? No primeiro momento que o cliente tem o interesse de mudar de plataforma, né, seria a VMware hoje, a gente roda um Cloud Physics para o cliente, e aí a gente usa, né, a TD, né, o próprio o Rubão aí que ajuda a gente no envio desse Cloud Physics para o cliente, tá? E o Cloud Physics é interessante porque ele não é somente uma ferramenta, né, de coleta de dados, ele é quase uma ferramenta, né, de consultoria, porque eu consigo com o Cloud Physics mostrar para o cliente o quanto de redução por máquina virtual eu tenho de recursos. Então, essa redução eu posso orquestrar por pico, por média de performance, e aí eu consigo já reduzir drasticamente, né, o consumo de máquinas virtuais. E aí eu já tenho um saving, né, de 30% a 40% de recursos. E aí, quando eu escolho, né, o VM Essentials como, né, o hypervisor para esse cliente, a gente tem um saving ali de até 60% de custos de investimento comparado à VMware. Tá? Então é um saving muito alto, né, quando a gente fala de investimento de hypervisor e dentro desse stacking, né, de soluções. E aí se eu adoto também a cloud privada com o Morpheus, onde ele vai ter uma orquestração, uma agilidade, que aí o saving, além de licenciamento, é um saving de operação, né, que ele tem redução né, de tempo gasto para orquestrar tudo, e aí eu tenho uma otimização, né, de todo esse stacking de componentes, né, quando a gente fala Cloud Physics, VM Essentials, mais o Morpheus dentro da característica do cliente e o cliente reduzindo custos, né, com hypervisor e com orquestração de infraestrutura. Então, esses números, né, a gente tem exercícios internos aqui que a gente, né, trabalhou dentro da HPE e são comprovados. Então, se você trouxer esse exercício para dentro de casa, né, junto com a TD, a gente trabalha, né, a 4 mãos aqui junto com vocês para mostrar para o cliente, olha, se você for para um caminho de HPE, você vai ter redução de recursos de infraestrutura. E aí, né, ganha a confiança do cliente, aumenta a margem de vocês também como uma estratégia de venda aqui. Tá bom? Eu Perfeito. trouxe também alguns slides. Quer falar alguma coisa, Rafa? Não, eu acho que é isso mesmo, né? Então, assim, ponto importante, né? Quando a gente começa a fazer, por exemplo, análise, né, para dentro de um projeto de cliente, por exemplo, de uma utilização data center, do ambiente novo de virtualização que ele está trazendo, eu acho que ter esse storytelling, né, que o Rai coloca aqui, né, sobre utilizarmos o Cloud Physics para fazer o assessment, né, olhar de fato, né, o que de licenciamento ele necessita naquele momento, né, e obviamente falar um pouco, né, a gente trazer essa conversa, né, para, por exemplo, gerenciamento, né, das multi-clouds, né, utilizando aí o Morpheus, análise do ambiente de Kubernetes, o cliente já tem, enfim, toda essa camada, né, que essas soluções, né, de gerenciamento unificado que a HP, né, está trazendo para dentro do ecossistema dela se fazem se a gente mostra um valor agregado para dentro disso que a gente está, né, levantando, né, de um projeto novo para o cliente, e vejam só, né, o discurso que a gente acaba levando, ele sai unicamente numa venda de licenciamento de virtualização, e sim por uma reestruturação até da maneira como que o cliente gerencia e administra o ambiente de uma maneira geral dele, né, então, ou seja, né, o discurso, a gente eleva o discurso para um discurso de maior valor agregado até para o ambiente do cliente, e, né, mostra aqui, como a Lâmina, né, tem apresentado, um save, né, relacionado a licenciamento, aos custos, né, do ambiente que a gente vai trabalhar, que a gente vai apresentar aí para esse cliente, para essa oportunidade, tá? Aqui, até complementando, Rafa, a gente está falando somente de licenciamento de hypervisor, né, do VM Essentials versus o VMware. Comparado. VMware. É uma comparação nesse ponto. Se a gente entrar no detalhe, né, de, olha, eu estou consolidando recursos de CPU, memória e disco, né, trabalho com a letra MP, com desduplicação, compressão, a gente consegue, Perfeito. né, aumentar essa redução, né, de custos para o cliente e entregar uma solução completa, tá bom? Perfeito, Bom, perfeito. eu trouxe aqui dois slides, tá? Eu não vou entrar em detalhe de item a item, tá bom? Mas eu vou compartilhar essa apresentação com vocês. E os parceiros que têm acesso ao Seismic, tá? Lá tem esse material completo, tá bom? Que mostra ali a comparação de features, que aqui mostra, né, o que a gente tem hoje com o VM Essentials, tá? Comparado às versões, né, Standard, Enterprise Plus e Foundation da VMware, tá? Então aqui mostra que a gente está,
né, com as principais features que a VMware tem, a gente consegue entregar dentro do VM Essentials, né? O vMotion, né, o DRS, a gente tem ali, né, o storage vMotion também dentro da característica. Então a gente tem bastante, né, as principais features a gente consegue entregar com o VM Essentials, tá bom? Bom, como eu disse, falando um pouquinho da modalidade de licenciamento, né? Hoje a gente tem modalidade de socket, tá? Do modelo standalone, onde a gente consegue licenciar 1, 3 e 5 anos. Então, é legal se vocês quiserem fazer um exercício junto com a TD de 1 ano para o cliente começar a pensar em migrar para alguns servidores que ele já tem, ou se o cliente tem os servidores Gentem Plus dentro, né, ali do portfólio dele, né, do hardware dele, ele já pode colocar o VM Essentials lá, tá? Então, como eu disse, 1, 3 e 5 anos para o VM Essentials por socket, tá? Não tem limitação de CPU, tá bom? Então, se for um socket AMD com 96 cores, ele vai atender de forma tranquila, tá bom? E as plataformas suportadas? Eu tenho um PDF, tá, que mostra ali no detalhe, mas eu resumi aqui. Servidores Gen 11 e Gentem Plus, tá? E Synergy Gen 11, a gente está homologado, tá, pela HPE. A linha de storage, a letra MP, a letra 5, 6.000 e 9.000 e o MSA, como é bem novo, eu não coloquei aqui no slide, tá? Mas o MSA está homologado. E a gente tem um roadmap para o próximo ano fiscal, ou até mesmo para o final desse ano, não tenho exatamente isso, que é outros hardwares, né? Outros fabricantes, né? Dell, Lenovo, Cisco, homologado para o VM Essentials, tá bom? Ponto importante, tá? A gente tem hoje dentro do SEC rodando o VM Essentials de Gen 9, tá? Mas rodar pode rodar, mas a gente não vai dar suporte, porque a HPE está investindo suporte em cima dessas novas ferramentas, desses novos, né, dos produtos que estão em linha, tá bom? Então a gente consegue trazer clientes para o SEC para testar o ambiente, tá, em máquinas mais antigas e máquinas mais novas também, para ele ver como é que tá as aplicações. E aí, como perguntado, né, em breve a gente vai ter o PCBE para o DHCI e o PCBE para o SimpliVity. E no Discover a gente vai ter do SimpliVity e o PCBE, eu vou validar, mas acho que já foi anunciado para o DHCI, tá bom? Mas a ideia é todo o nosso ecossistema de hardware, né, de portfólio, estar homologado, né, inicialmente para o VM Essentials e aí posteriormente outras plataformas, tá bom? Como o Rafa comentou, né, a gente tem um trial que a gente pode disponibilizar para vocês, tá bom? Então aqui tem um QR Code ali, vou mandar a apresentação para vocês também. A gente tem uma trilha de conhecimento que eu já mandei para alguns canais, tá? Eu não consegui ver a lista de canais aqui, mas alguns canais já recebeu essa trilha que eu mandei, que é basicamente um passo a passo de instalação, de gerenciamento, né, para ter o badge do VM Essentials e a gente poder entregar na mão de vocês licenças, né, do VM Essentials para testar dentro de casa ou colocar para testar para cliente. Então, existe essa opção. E também a gente tem o SEC da HPE, né, como eu disse. Então, a gente está recebendo clientes lá para fazer uma apresentação, né, pode entrar um pouco mais técnico também, né, no dia, mas fazer um banho de loja ali falando de VM Essentials ou de outras tecnologias também dentro da HPE, né, junto com o time da TD, tá bom? Aqui eu tenho um slide que mostra, né, todo o nosso material né, do VM Essentials, fala do Mapbook, de competitividade para vendas, para pré-vendas, tá bom? Então tem bastante coisas, né, disponíveis para certificação, né, para enablement dos canais dentro, né, da plataforma da HPE. Tá? E agora, tá, pessoal, tem mais alguma dúvida no chat aí, ô Rafa? Eu vou abrir a demo para mostrar um pouquinho para vocês como é que é a carinha do produto. Tá bom? E se ficou alguma dúvida, pessoal, pode perguntar aí, pode abrir o microfone também se for necessário. Eu vou parar compartilhar aqui e vou mostrar a outra tela, tá bom? Um velho conhecido, né, o Barbosinho aqui, perguntou se a instalação do VMware, ela é Next, a instalação do VMware é Next, segundo o Barbosa. Como que é do VM Essentials, né? Se a gente tem essa facilidade de fazer o Next Finish ali, ou se a gente tem que colocar IP do vCenter, fazer a conexão com os hosts, etc. Como que a HP coloca isso aí? Olha, a instalação do VM Essentials, ela é simples, mas ela não está tão simples como o VMware ainda, tá? A gente tem ali algumas customizações, tá? Que a gente está colocando dentro, né, do guide de instalação, tá? Tem um esforço operacional ainda que a gente quer otimizar isso, né, de uma forma mais simples ao longo né,
do ano fiscal. Mas a gente tem uma camada, uma composição de serviços da HPE que a gente está, né, fazendo essa instalação para o cliente dentro de um part number ali que a gente está homologando ainda para colocar dentro, né, do OCA. Tá bom? Então vai ter um part number como é do VMware hoje para ter instalação do VM Essentials pela HPE. Tá bom? Então, respondendo a pergunta, hoje ainda tem um esforço, né, manual ali de instalação do VM Essentials, mas a ideia é ter isso ao longo né, do desenvolvimento do produto ser sempre algo mais simples. Tá bom? Show. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo minha tela? Tá pequeno, tá grande? Como é que tá? Tá ótimo. Tá bom, né? Porque às vezes o monitor aqui atrapalha, pode ficar pequeno para o pessoal enxergar. Não, tá bom, tá bom. Bom, esse é o dashboard do VM Essentials, tá? Isso aqui, essa demo tá disponível dentro do Demo Portal, tá? Então, parceiros que já têm, né, relacionamento com a gente, consegue acessar essa demo, né, mexer ali, estudar. Tem um guide que mostra como é que você conecta, como é que você cria uma VM, bem legal para você até apresentar para o cliente final ali para ficar mais simplificado. Então, aqui a gente tem, né, um dashboard que mostra, né, o status das instâncias, tá? Né, se a gente tem nossos grupos de workload, né, quais são as tasks em execução, quais são as tasks que estão em backup, tá? E aí a gente tem também, né, as últimas atividades. Eu já fiz alguns testes aqui, tá? Já criei uma VM no meu nome, então é bem legal de visualizar. Então eu vou aqui em provisionamento, tá? Aqui eu tenho, né, as minhas características. Eu já criei uma VM aqui no meu nome, tá? Então eu vou mostrar para vocês, vou criar uma VM nova aqui para vocês. Então dou um add aqui, tá? Aí eu escolho qual que é o hypervisor que eu quero, né? Se é um VM Essentials ou o VMware, tá bom? Então aqui já mostra a simplicidade que a gente tem dentro né, do recurso. Vou criar dentro do VM Essentials, dou um next. E aqui eu escolho o meu grupo, né? Qual a minha nuvem, né? Se eu tiver uma nuvem, mais de uma nuvem conectada, eu posso criar lá, tá? O nome da minha instância, então vou colocar aqui VM teste TD, tá bom? Qual ambiente que eu quero, se é um ambiente de desenvolvimento, teste, né, ou ambiente produtivo, então isso é pré-configurado antes, então é bem tranquilo, então eu vou colocar aqui em ambiente, né, de desenvolvimento, né? Aqui é aquela característica de tag que eu comentei com vocês, então para uma área de FinOps, eu tagueio, né, todas essas VMs, dou next, e aí ele traz, né, o, o layout, né, uma VM single, e o plano. Aqui o plano, né, é muito parecido com o que a gente tem na nuvem, então eu posso customizar ou usar os planos pré-setados. Então eu posso colocar uma CPU, né, uma virtual CPU, e escolher a quantidade de memória. Então eu vou colocar aqui uma CPU com 4 GB de memória, tá? Qual pool de recursos eu vou criar isso, tá? O volume, né, qual o tamanho do volume que está aqui, e eu escolho qual que é o storage que eu tenho, né, qual que é o data store que está sendo entregue. A minha rede, tá, que eu vou criar isso aqui, então posso colocar rede de desenvolvimento. E aqui é legal que eu tenho integração ou com, né, com a Aruba também na parte de networking, tá? A minha imagem, qual imagem eu vou colocar essa VM, tá? E aí o tipo de disco que a gente tem dentro do VM Essentials é o QCOW aqui 2, tá bom? Então aqui é equivalente ao próprio VMDK, tá? Da VMware. Então aqui eu vou colocar o Windows 2019 e qual host eu vou colocar. Aqui eu vou deixar sem selecionar o host, tá? Dou next, tá? E aí eu tenho já alguma automação que eu posso colocar aqui e posso já trabalhar com, né, uma característica de snapshot. Então eu já consigo proteger essa VM de forma integral dentro do ambiente, tá bom? Já fazendo uma proteção nativa ali, simplificada dentro do produto, e dou um next aqui, né? E já tenho um resumo e dou um complete para criar a máquina virtual, tá bom? Então, se eu venho aqui na VM, né, clico na VM aqui, ele está em execução, vejo, né, o histórico aqui que ele está fazendo, né, consigo ter a visibilidade aqui que ele está fazendo, ó, preparando os recursos, configurando, fazendo o deployment da máquina virtual e para finalizar, né, a criação dela, tá bom?
Assim, para quem administra ambiente de virtualização, né, que já trabalhou com VMware, e vai olhar, né, por exemplo, a console no VM Essentials, como o Rai fez aqui, né, eu acredito que é muito simplório, né, eu acho que não existe dificuldade nenhuma para quem já trabalha com ambiente de virtualização e já tem esse costume, né, de criar, de provisionar máquinas virtuais, de colocar perfis de rede, perfis de snapshot, enfim, né, e tudo numa plataforma que é bem friendly user, né, a gente viu aqui que não tem nenhuma dificuldade aqui, né, no modelo de administração que a HP criou do VM Essentials, e, né, não deixando a gente mentir aqui, né, vocês viram que os ambientes heterogêneos, né, o Rai poderia provisionar isso debaixo de um vCenter, né, do VMware, então o administrador, né, enxergando aí ambos os ambientes, né, dentro de uma console única, né. Correto. Exatamente isso, Rafa. E aqui, por exemplo, ó, vou pegar essa VM teste aqui, né? Posso fazer algum tipo de ação nela aqui, né? Vou gerenciar aqui, ó, posso mudar de host, se eu quiser, tá? Então, salvo aqui, ele já vai migrar pro outro host, tá bom? Já traz alguma característica de performance aqui dentro do ambiente, tá bom? Aí eu consigo ter a visibilidade, né, dos grupos aqui. Deixa eu clicar aqui para ver. Do VMware Group, que tem 3 hosts, tá? E eu tenho a visibilidade dos hosts aqui também. Bom, o IP, né? Quanto está usando de recurso, tá bom? Então, se eu clico aqui, por exemplo, em Node 1, ele já me traz, né, característica daquele servidor, né? É o processador que está nele, quanto de storage, né, total de memória disponível para aquele host, tá? Então é bem tranquilo essa visibilidade do dashboard aqui para vocês, tá bom? Deixa eu ver que consigo mostrar mais para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui a parte de compute. Aqui ó, tem os meus vCenters também, tá? Dentro do ambiente, então eu consigo ter a visibilidade dos dois, né? Das minhas máquinas virtuais também. E aí, né, vamos ver aqui a VM Test que eu acabei de criar, já está ligada, né? Dentro do histórico aqui já está finalizando o provisionamento dela, né? Os últimos está finalizando. E aí a gente tem, né, poder visibilidade de um resumo dela, de performance, né, métrica de performance, memória, storage, network, CPU. Deixa eu ver se eu já consigo mostrar da máquina já existente. Acho que tem uma aqui que já está existente aqui, peraí. Essa aqui, ó, VME. Olha, ele Tem já uma traz pergunta aqui. legal aqui, Rael. Se já é possível ou se está no roadmap a importação automática de máquinas virtuais do VMware para o VM Essentials, fazer, por exemplo, um V2V, né, como se fosse fazer um peer motion assim das máquinas virtuais entre ambientes aí, né? Hoje a gente não consegue, tá? Mas está em roadmap juntamente com a Zerto, tá? Então, assim, a gente sabe que o Zerto tem uma característica de migração de ambientes, né? Além da parte de quantidade de negócio, ele tem uma característica de migrar VMs de hypervisors distintos. E dentro do roadmap a gente vai ter isso, esse V2V, né, do VMware para, né, o VM Essentials. Então tá assim roadmap. Eu não tenho datas ainda, né? Posso até né, no envio da apresentação posso dar uma olhada mais a fundo se tem alguma atualização disso, mas a gente vai ter esse roadmap aí para vocês, tá bom? Bom, aí na parte de infraestrutura eu tenho a parte de storage aqui, tá? Então eu tenho a possibilidade de trabalhar com quais pastas compartilhadas são dentro do ambiente, quais volumes, né, foram criados aqui dentro dos servidores, né? Quais são os data stores, tá bom? Então tem a visibilidade aqui bem simples de visualizar, tá bom? Dentro do ambiente, tá? Deixa eu ver mais alguma coisa que eu posso mostrar para vocês. A parte de backup, né, que a gente comentei, né, que a gente tem a possibilidade de criar ali os perfis, né, de backup, né? Então, é, quais VMs estão fazendo backup, né? Quais integrações eu posso fazer. E eu acho que é isso, pessoal, que eu queria mostrar, né? A demo é bem fácil de navegar aqui, tá bem ter a visibilidade, então cria uma VM muito rápido, tem a visibilidade do ambiente virtual de uma forma bem simples e a gente, né,
tem aí como, né, o benefício também o Morpheus, né, que faz toda essa orquestração por trás, que não trouxe a demo do Morpheus, mas a gente pode fazer uma, né, depois uma visita ao SEC lá, uma apresentação somente do Morpheus para vocês, tá bom? É isso, Rafa. Tem mais alguma pergunta aí no chat? Tem alguém que quer fazer mais algum comentário? Cara, eu perguntei, né, sobre se alguém teve, né, recentemente, né, problemas relacionados à precificação, né, do licenciamento de VMware, porque isso tem sido corriqueiro, né, no nosso dia a dia aqui, a Broadcom dando deny, né, negando não para mas para alguns, né, vendedores e alguns clientes finais. Tem um grupo de clientes que eles selecionaram ali para serem atendidos, né, e a gente tem tido dificuldade de ter preço, né, assim, então, por mais que tenha ficado muito caro o licenciamento, o ponto é que alguns clientes, né, e a gente impreterivelmente trabalha oportunidades de virtualização onde a base é VMware e precisa de um orçamento, da Broadcom negando, né, ali os clientes a receberem aí os custos, né. E então, assim, né, de novo, aqui tem uma solução, né, para esses projetos, né, que estão sendo trabalhados, né, que o cliente está sofrendo e talvez o custo de licenciamento de virtualização seja um impeditivo para que o projeto, né, tenha sua continuidade, para que a gente se torne uma opção de análise aí, né, sobre o projeto como um todo, né, não só olhando a parte de hardware, mas sim licenciamento e tudo mais, tá? Mas eu acho que é isso, Rai. Eu acho que a sessão foi legal, né? A gente teve um quórum bem bacana. Eu agradeço a todos, né, por terem, né, reservado essa uma hora aí do dia de vocês. A gente sabe que o dia é muito corrido, é muito difícil, mas é extremamente importante para nós aqui, né, que tratamos, né, HPE dentro da TD Synnex, né, e para HPE cada vez mais disseminar, né, para vocês o que é o VM Essentials, né, e qual a importância que ele tem dentro do nosso portfólio, né, eu acho que cada vez mais, e eu não tenho dúvidas que o evento do mês que vem, né, da HPE, tenhamos muitas novidades que sejam, né, apresentadas lá. Esse, muito provavelmente, vai ser um produto foco, né, para os próximos meses e anos aí da companhia, né, acho que a HPE vem forte para, de fato, né, roubar uma fatia do mercado, né, do mercado de virtualização que é completamente dominado pela VMware e, obviamente, né, tendo uma opção com custo muito agressivo, né, e de novo, né, levando muita tecnologia, muita integração, né, para dentro dos ambientes, né, para que a gente fuja de um discurso de um produto que é quase que necessário, aquela coisa assim, pô, eu tenho que comprar porque eu tenho que comprar, porque eu tenho que virtualizar, para outro discurso, um discurso de um produto que a gente vai ter um gerenciamento unificado, que a gente vai conseguir fazer muitas outras coisas relacionadas, né, ao ambiente de virtualização do cliente, tá? É o Marquinhos aqui, Marcos Santos? Acho que é o Marquinhos, Rafa, ó, para a cotação de VM Essentials, para a cotação do vSphere Standard, né, ou Enterprise, não tem tido problemas de cotação, né, junto com o time da TD tem funcionado bem, né. Para os demais licenciamentos, sim, devido à política da Broadcom. Legal, obrigado, Marquinhos, pelo feedback aí, né, a gente tem tido, né, até com canais, né, que são canais já de muitíssima vivência, né, com HPE, né, que tem buscado, né, aqui a TD Synnex para receber os seus orçamentos de VMware. A gente teve alguns casos aí que a Broadcom simplesmente disse que não iriam enviar os valores, né, enfim, né, mas bom, obrigado pelo feedback. E de novo, né, para esses clientes, e assim, né, eu acho que a demonstração ou até o teste, né, dentro do ambiente do cliente, se é um cliente de relacionamento longo e, obviamente, né, que tem essa abertura, né, que a gente possa, né, falar com ele por exemplo, de um outro produto de virtualização, eu acho que instalar, né, as máquinas dentro do ambiente do cliente para que ele faça um teste, administre, etc., é bem interessante, né? E, de novo, né, a gente vê a HPE, né, vindo com um âmbito muito grande, né, relacionado a esse produto para dar uma mexida aí no mercado de maneira geral, né. No mais é isso, né, Jus, tem alguma coisa a Queria dizer e tal? agradecer também. Eu queria agradecer, pessoal. Não? Desculpa, Fran. Imagina, eu gostaria de agradecer a todo mundo. Eu vou disponibilizar depois a apresentação para vocês, na hora que o Rai me mandar. Obrigada, Rai, por todo o conhecimento. Eu vou disponibilizar o meu contato aqui, caso alguém surja alguma dúvida, a gente pode me mandar por e-mail, telefone, eu contacto ali todo mundo para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Obrigada a todos.
Deixa eu só aproveitar um ponto, Pan. Se Uhum. vocês entenderem que tem um grupo de clientes que é potencial para o VM Essentials e vocês, de repente, identificarem que seja necessário fazer uma apresentação para esses clientes, contatem o time da TDC, que a gente também organiza as sessões para fazer a apresentação para os clientes finais de vocês, tá? Então, utilizem aí também essa oportunidade de esclarecimento e a gente fica à disposição para apoiá-los também nessa iniciativa, ok? Perfeito, perfeito. Obrigada, Muito bem, gente. pessoal. No mais é isso. É Muito isso. obrigado. Um excelente Obrigada a todos. quarta-feira a todos aí. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Boa tarde.